Olha só, a Unesco fez um levantamento e apenas 37% dos brasileiros responderam que se consideram criativos. Eu já quero a sua participação no Bitar Podcast de hoje. Você, como que você lida com a sua criatividade? Tem dúvidas de como é que funciona? Se considera aí uma pessoa que não tem tanta criatividade ou sabe que tem, não sabe usar? Para isso, nós chamamos dois especialistas para o bate-papo de hoje. Vocês não vão perder, né? Já apresento para vocês uma pessoa que eu tenho certeza que está na tua rotina de alguma maneira, na televisão, na internet. Ele é Maurício Ricardo, jornalista, cartunista, roteirista, músico, dublador e empresário. Ele foi pioneiro no conteúdo digital de entretenimento aqui no Brasil. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube com mais de 2.600.000 seguidores. Fez muito sucesso na televisão, exibia aí os desenhos animados semanalmente no reality show. Tenho certeza que você conhece. Foram muitas as edições que ele fez essa participação. Na música, integrou uma banda, a Solo Vertical, e ainda fundou os Seminovos, que inovaram a distribuir suas músicas gratuitamente em MP3. Isso eu acho que vai ter gente nova que não vai conhecer o que é, né, Maurício? Não, e vai achar a coisa mais natural do mundo da música para os outros, mas naquela época foi muito pioneiro o que a gente fez. Eu imagino, você vai contar sobre pioneirismo e criatividade, eu acho que ando muito lado a lado. Para terminar esse currículo, em 2017, ele montou a primeira escola de tecnologia de Uberlândia voltada para crianças e adolescentes no Brasil e no exterior. Ao longo da trajetória, claro, acumula prêmios nacionais e internacionais, já palestrou em eventos muito importantes e hoje nós temos a honra de recebê-lo aqui na mesa do Bitar Podcast. Muito obrigado, João. Um prazer enorme estar aqui. Olha, eu acho que ele vai acrescentar muito no que é criatividade do lado da Aline. A Aline também é mãe do João, meu xará, neta de avós portugueses e goianos. Foi criança e adolescente inventiva e líder. Ela faz esse currículo para você entender como a profissão dela seguiu nessa trajetória, viu? Empreendedora, gestora de negócios com especializações em marketing estratégico, neurociências, educação e desenvolvimento infantil. Tem como propósito induzir a construção de futuros saudáveis através da potencialização das habilidades essenciais humanas. Ela é fundadora do Casulo Lab, onde cria produtos e facilita a imersão de potencialidades humanas junto a corporações, instituições de ensino e lideranças femininas. Aline, muito bem-vinda também nesse papo. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. A gente está muito honrado de ter vocês aqui para falar de um tema que às vezes pode ser desafiador, né? Porque a gente pode olhar para a criatividade no dicionário. Vou começar já te xingando. Maurício, o que é criatividade na prática para você? É a gente usar o nosso repertório com muita liberdade para poder, fazendo conexões, criar aquilo que não existe. Mas sempre através do repertório. Eu já coloco aqui a primeira coisa. A pessoa que não tem um repertório, ela não tem de onde buscar informações, então ela é uma mera plagiadora. Quando você tem repertório, esse conjunto de informações é que te dá elementos para criar um novo. Vou pedir para a Eline contribuir nessa resposta, porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, repertório são as experiências que a gente vive ao longo da vida. Repertório são as experiências que a gente vive ao longo da vida, mas eu acho que é interessante trazer também a criatividade como uma tecnologia humana. Eu acho que das tecnologias humanas, a gente fala muito de tecnologia do ponto de vista sintético, né? Uma tecnologia artificial, por exemplo. Mas a gente tem tecnologias humanas e, para mim, a criatividade é uma das principais para a gente acessar o que eu chamo, né, de futuros saudáveis. E sim, através do repertório. Acho que o repertório é um importante componente aí desse construto, né, na parte especialmente mental, né, pensando o ser das três partes dele, né, então a parte mental. Mas existe também, para mim, um componente da criatividade que tem a ver com a alma, né? Então, a criança, ela é curiosa e exploradora, e com isso ela cria. Sim, ela vai tendo o repertório dela, mas através da exploração, né? E essa exploração vem de algo que é seu, assim. Então, a criatividade, para mim, ela tem elementos que estão ligados às três instâncias, né, nossas, assim, corpo, mente e alma. Eu imagino que tenha quem coloque criatividade como uma habilidade no currículo profissional, principalmente no começo, que quer fazer essa inserção no mercado de trabalho. Queria saber de vocês acham que a criatividade, funciona como um dom ou tem como aprender a ser criativo? Olha, eu, pela minha experiência como cartunista, que foi o meu primeiro emprego na vida, aos 17 anos de idade, eu tinha que criar todo dia sob demanda. Quando você cria sob demanda, vira uma habilidade. Então, eu diria que tem dois tipos de criatividade que a gente exerce. Uma é aquela criatividade sob demanda.
Se você, por exemplo, é um autor de novela, é um capítulo por dia. Se você faz desenhos para um jornal, no tempo que existiam jornais impressos, eram por dia. Se você é um produtor de conteúdo na internet, um influenciador, e tem que fazer todo dia, você tem que achar essa criatividade como habilidade. E tem um outro tipo de criador que a gente colocaria com um perfil mais artístico, que é aquele cara que, por exemplo, é o Picasso, que acorda de manhã e fala, hoje eu não vou pintar porque as nuvens não estão não estão legais, eu não estou inspirado, né? Então, tem essas duas, na minha maneira de ver, né, e a minha experiência é sempre muito pessoal, né, tem a inspiração sob demanda e aquela que você, que brota em você. As duas têm utilidade. Para a vida profissional, eu acho que essa criatividade, enquanto habilidade, ela é muito importante e muito útil. Não sei se a Aline vai concordar. Concordo. Inclusive, acho que você trouxe um ponto que é super interessante quando a gente fala de criatividade. A restrição é uma chave, é um gatilho de impulso criativo para mim, assim. Se você tem, seja pouco tempo, então eu tenho que fazer no dia, seja pouco recurso, então eu tenho que fazer com o que eu tenho, né? Então, as restrições que a gente tem são impulsionadores de criatividade para mim, sim. Mas esse outro lado, eu realmente acho que não é dom, mas existe um conceito aí, né, da neurociência que é a epigenética, que tem a ver com a genética dos traços dos nossos antepassados, né? Então, por isso que é super comum você ver numa família de músicos o filho ser músico, né? Claro que existe um estímulo do ambiente, mas existe isso que passa, né, de geração para geração. Então, a epigenética é também um componente, para mim, da criatividade. Eu sou um testemunho vivo disso, né? Meu pai é jornalista, já falecido, mas deixou um legado muito legal em Uberlândia. Minha mãe, aos 96 anos, ainda lúcida, foi uma grande radialista, radioatriz, ambos escreviam muito bem. Minha mãe era cantora, cantava divinamente naquela época das grandes orquestras, e o meu pai foi redator de humor, que é uma coisa que eu acabei fazendo também para as minhas atividades. Então, sim, tem esse componente. O que me lembra uma frase do Enfield, saudoso cartunista brasileiro, que eu gosto muito e que tem a ver com essas restrições que você está falando. O Enfield falava, ele fazia cartoons, né, para jornais e revistas, e falava, criatividade para mim é um cachorro bravo chamado dead end, né, que é a hora que você tem que entregar o material, né? Deadline. Não, dead end, não, gente. Deadline. Mas faz sentido também, né? Deadline. É o deadline, que é um jargão de redação que é assim, ó, você tem que entregar porque vai fechar a página ou o jornal vai ao ar a tal hora, né? Essa pressão, muitas vezes, quando você vai chegando próximo, você passou o dia inteiro sem ideia alguma. Uhum. Na hora que chega o momento, é o famoso brasileiro que precisa ser estudado pela NASA, né? A gente, na hora que precisa, se vira, não é isso? Mas eu me colocando nessa conversa, eu sei o quanto eu trabalho bem sob pressão. Acho que se eu pegar uma coisa, tem uma semana de prazo, não vai ficar tão bom igual se eu fizer no último dia. Eu sempre tive isso na faculdade. E aí é legal reconhecer, acho que a galera vai se identificar também que tá acompanhando, principalmente na escola, nesse período da faculdade. Tem gente que trabalha com a criatividade a longo prazo, então eles conseguem fazer essa organização. E é legal que eles se juntam, né? Então esse grupo trabalha melhor assim. Minha melhor amiga, muito metódica, Luiz Monteiro. Eu não, trabalhava sob pressão. Então a gente sabia que trabalho junto da faculdade a gente não podia, senão ia estragar a amizade. E reconhecer esse ambiente é importante. Por exemplo, o pessoal que tá acompanhando reconhece em casa que talvez não seja um ambiente muito propício à criatividade e aí ele precise quebrar esse padrão e talvez trabalhar sob demanda para conseguir desenvolver isso? Eu acho que sim. A gente sabe hoje, né, que a criatividade, para ela acontecer, tem alguns atributos que a gente precisa estar inserido neles, né? O ambiente precisa ser um ambiente onde eu não só floresça essa criatividade, mas também um ambiente seguro, né? Para a criança, não existe a restrição do julgamento. A gente tolhe muito a nossa criatividade pelo medo do julgamento. No fim das contas, quando você vai para a causa raiz, é o medo de errar, o medo de ser julgado, né? Então, estar num ambiente onde você tem segurança, né, para expor a sua criatividade, para poder fazer ela aflorar e, ao mesmo tempo, o poder de ação, né? Porque a criatividade, por si só, se você tem várias ideias, mas elas nunca são implementadas porque você não tem o poder de decisão sobre aquilo, para que aquilo se materialize, também, né, a coisa vai definhando, assim. Então, tem algumas questões, se conhecer, né? Então, como você disse, você trabalha bem sob pressão. Esse é o seu perfil criativo. E tá tudo bem? E tá tudo bem, existem vários, né? A gente tem que ter o cuidado também de quando fala faz relações com
com pais, ou hereditariedade, para não acreditar que a criatividade está presa a um predeterminismo biológico, porque não é assim que acontece. Se você tem uma ludicidade, que ela pode ser sua, uma capacidade de ser uma criança mágica, e são várias as razões que levam a criança a ser uma criança mágica, ela tem chance de desenvolver o potencial criativo dela, mesmo num ambiente hostil, com pai e mãe, que não tem nenhuma ligação com nada do que... Até porque a gente está falando de criatividade muito enquanto arte, criação e texto, mas é muito mais do que isso, né? São habilidades para usar no dia a dia. Então, eu acho que tem outros fatores, a Aline vai saber definir melhor do que eu, mas eu me lembro que uma das coisas que eu fazia de diferente em relação às outras crianças e que me tornou a pessoa que eu sou, o profissional que eu me transformei, não foi nenhum tipo de estímulo, não como o pai que leva para o futebol todo dia, ou para aula de inglês, ou para estudar lá na minha escola, por exemplo, como escola de tecnologia para crianças e adolescentes. Era o meu interesse pessoal de, desde pequenininho, em vez de jogar bola, ficar debruçado em cima de gibis, ou assistindo desenhos, tentando reproduzir ali aquilo. Aquilo era meu também, é íntimo também. Então tem um componente genético, tem um componente do ambiente, enfim, é muito amplo isso, e não se limita também à atividade artística, isso é muito importante a gente falar, né? Quando a gente olha para o dicionário, como que eles definem a criatividade? Uma qualidade de uma pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em que atua. Originalidade também é uma palavra que acompanha a criatividade, além toda essa questão de compor a partir da imaginação. Vocês estavam falando de tecnologia, eu fico pensando assim, um dia a carta foi uma tecnologia, o telefone fixo foi uma tecnologia, e hoje nós estamos trabalhando num momento que tem inteligência artificial, tem essas outras tecnologias que a gente ainda está aprendendo a usar e aprendendo a ter essa relação. Maurício, você foi um cara que foi pioneiro, né, dentro desse mundo. Queria saber de você se é uma coisa que assusta a criatividade nesse momento, pensar que algumas coisas estão sendo substituídas por máquinas, ou a máquina está pensando pela gente, ou pelo contrário, isso é uma oportunidade de colocar mais alma, mais coração nessas inovações. Não é assustar, talvez seja uma palavra muito grave, mas eu acho que a gente está vivendo um momento disruptivo que não tem nenhum paralelo na história da humanidade. A coisa mais próxima que a gente pode falar foi a Revolução Industrial, quando as atividades tiveram que ser brutalmente modificadas, e as relações de trabalho, tudo isso começa a acontecer agora, com o ChatGPT quase que um oráculo para a maioria das pessoas, que era um espaço que o Google, que era um mero buscador, ocupava, né? Então a IA generativa, essa IA que cria, e que também, quando a gente olha na essência, não é tão diferente quando eu falo em repertório, porque o que a IA faz? Ela pega um monte de informação e cria um novo a partir daquilo. Isso gera uma série de conflitos éticos, isso está acontecendo. E sim, é uma ameaça para as atividades criativas. É uma ameaça. Isso é inegável. Eles tentam falar que não, porque o controle das Big Techs, que são as proprietárias das ferramentas de IA, é muito grande. A luta é pela não regulação, para eles poderem avançar. O objetivo final é financeiro. Com isso, eles compram, às vezes, políticos para que não deixem a coisa andar. Mas é assim, falar que não é uma ameaça para a humanidade, por coincidência, ontem, lá na Tecas, a gente teve uma roda de conversas com os pais. A gente juntou 20 pais para, numa roda de conversa, não uma palestra, falar sobre esse futuro. Porque não tem nenhuma profissão que não vai ser impactada de uma forma muito grave pela IA. Aquelas profissões que pareciam sagradas, meu filho vai ser médico, eu não preciso saber nada de tecnologia. A parte de triagem toda, aquela consulta que o cara pergunta o que você está sentindo e te dá o remédio, fala que é virose, né? Usando o clichê. Essa triagem a máquina vai fazer substituindo gente. A capacidade da máquina de ler, por exemplo, um diagnóstico de imagem já é muito superior ao do ser humano. Já consegue prever, por exemplo, câncer de mama com até 3 anos de antecedência. Então, isso está acontecendo. No direito, ler contrato, avaliar contrato, já tem softwares específicos baseados em inteligência artificial que fazem isso. E sim, na criatividade humana tem até uma frase que eu adoro, que é assim: eu achava que a inteligência artificial iria fazer o trabalho doméstico e me dedicar às artes. Não, eu estou fazendo trabalho doméstico e ela está fazendo a arte, né? Então, eu não vou negar para você que é uma ameaça. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, porque tudo que se falar vai ser futurologia, prognóstico, e não tem nada ainda colocado como certo na mesa,
é tentar preparar as nossas crianças para ser criativa no mundo tecnológico. Então, é dar as duas coisas, né? Eu acho que se você conheceu a minha escola, você vê, tem um espaço de desconexão, tem um gramado, onde a gente incentiva as crianças a desligar o celular com uma frase, menos céu de celular com L, mais céu com U, e tem as aulas lá dentro. Então, é dessa relação criativa, saudável e humana com a tecnologia que a gente vai descobrir juntos, que a gente ainda não sabe, qual vai ser o nosso papel criativo nesse mundo. Eu acho que diante desse cenário, muitas vezes nós achamos que nós estamos utilizando essa ferramenta, mas essa relação tem sido ao contrário, essas ferramentas que têm utilizado a gente, por isso essa educação digital é tão importante, porque foram ferramentas que foram colocadas nas nossas mãos, dependente da idade com que isso aconteceu, e falou, vai ser feliz. E a gente Tem um especialista que fala assim, que o celular, vamos falar do celular, mas como um dispositivo, tá? Que ele é um computador hoje em dia, muito mais potente que 486 de tubo de imagem grandão e mouse de bolinha, né? Um celular é uma coisa tão potente que é como se fosse um membro. Tem um especialista que eu não me recordo o nome que falava assim, hoje nossos filhos têm um novo membro, como se fosse um braço a mais. Não é prudente amputá-lo, é melhor ensiná-lo a usar. Né? Foi isso que, inclusive, foi falado em um dos episódios aqui que nós tivemos sobre o uso de celulares agora nas escolas com a restrição imposta por uma lei que regulamenta isso. Inclusive, o episódio já está disponível no nosso canal do YouTube também, nas principais plataformas de áudio. Te convido a acompanhar. Fala muito sobre isso, é importante, complementa essa conversa. Mas, Aline, diante dessas ameaças, a gente pode ver também oportunidades, não só para as crianças, para os jovens, mas também para os profissionais. Pode e pode muito, assim, só retomando, né, o que o Maurício falou. Para mim, as duas grandes ameaças são essas, né? Hoje a gente não tem regulação e hoje essa tecnologia está num oligopólio, né? Então, para mim é isso, né? Essa é a grande questão. Mas, assim, falando de... Aí é a minha praia, assim, eu acho que a tecnologia está posta, a inteligência artificial está posta, vão ter novas tecnologias, realidade imersiva e outras tantas, né, que a velocidade de adoção está cada vez mais rápida e é isso, né? A gente deu acesso, né? O acesso faz com que a velocidade de mudança seja cada vez mais rápida, né? Mas e aí o que sobra para nós, né? E essa é a minha defesa, e esse é o propósito do Casulo Lab, que é o negócio que eu conduzo, assim, é neste mundo a gente potencializar as habilidades essencialmente humanas. Eu acho que é isso que nos resta. Talvez a gente tenha sido tão bom em performar, né? E o nosso foco passe tanto a se performar, que a gente se tornou máquina. E a gente precisa de mais humanidade, sabe? A gente precisa de muita humanidade. Olha que legal, como são áreas complementares. Ela com a ênfase no humano, e a gente com a ênfase no humano usando a tecnologia. Porque são duas coisas que tem que caminhar juntas também. Juntas. Então, duas coisas muito reais, né? Quando você falando de criatividade, né? A inteligência artificial atrapalha ou ajuda? Eu acho que é as duas. E tem provas de que é as duas. A Marta Gabriel, que é uma futurista que eu adoro, publicou um estudo recente que perguntou para os jovens, o ChatGPT tem quais benefícios e o ChatGPT tem quais malefícios para os jovens. Criatividade, me deixa mais criativo foi uma das principais respostas. E me deixa menos criativo foi uma das principais respostas. Porque é isso, assim, a gente tem que trabalhar com essa dicotomia. Pode nos deixar mais criativo e pode nos deixar menos. Eu acho legal você falar disso, porque para muitas pessoas, eu vou fazer uma escrita. Tem gente que ouve música, funciona. Tem gente que não ouve música, também funciona, né? Então existe uma dicotomia muito grande da criatividade e por isso a gente volta lá no começo da nossa conversa. Reconhecer e fazer esse autoconhecimento deve ser importantíssimo para conseguir despertar isso. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Maurício, vou começar com você, nessa toda trajetória. Em casa já tinha boas referências, mas da onde que foi que você tomou essa decisão de seguir essa trajetória que envolve nesse currículo jornalista, cartunista, que já apresentou programa de TV, enfim? Bom, claro que a influência jornalística, né? Eu sou um nepo baby, né? Isso é certeza, né? Porque quem não conhece o termo é uma brincadeira que se faz com nepotismo e filhos de pessoas que são da mesma área. Isso ajuda muito. Quem me apresentou para o jornal que foi o falecido jornal Primeira Hora e falou, olha, meu filho é um cartunista. Vocês estão atrás de cartunista? Vejam o trabalho dele. Foi meu pai, que era jornalista, era do meio. Mas tirando isso à parte, eu com 9, 10 anos de idade, com uma caneta Bic,
Eu fazia revistas, grampeava e fazia a edição única, exclusiva de um gibi. E depois que eu produzia aquele gibi, eu emprestava, por exemplo, para um colega, o colega gostava do gibi, eu trocava aquilo num carrinho que eu queria. Então eu conseguia monetizar a minha criatividade com 10 anos de idade, né? Aos 17 eu já era profissional, CLT, carteira assinada, como cartunista. Só que dentro do jornal eu vi que pagava assim, em Uberlândia muito pouco para quem era cartunista. Como eu também sabia escrever, e a gente não tinha aqui a escola de comunicação, então não tinha a obrigatoriedade do diploma em comunicação social, eu fui seguindo carreira, virei repórter, virei editor. E eu descobri a internet através de um projeto, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa de telefonia que tinha um jornal. E foi na época da abertura das telecomunicações, aquele movimento que o Fernando Henrique fez, que tirou o sistema Telebrás e trouxe essa abertura toda de marcas e tudo. Eles eram a única privada do Brasil de telefonia. E me botaram num grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tinha engenheiros, tinham contadores para ver para onde eles iam crescer, e tinha eu representando a parte de conteúdo, porque já se falava no potencial da internet. Eu estou falando do final dos anos 90, internet ainda bem incipiente. Foi ali que, além de fazer o meu trabalho para o grupo que me contratava, eu também descobri que, poxa, peraí, eu estou vendo isso tudo e não vou fazer nada para mim mesmo. E aí lancei um site de desenho animado. Eu já estava brincando com animação digital, quer dizer, já usando tecnologia, e a tecnologia como instrumento para criatividade. Olha como é que as coisas conversam. E eu lancei um site que foi pioneiro na produção de conteúdo no Brasil, que foi o charts.com.br, naquela época em que a gente digitava o URL no computador para poder entrar nos endereços, muito antes das redes sociais. E até hoje esse trabalho, que virou um canal no YouTube, embora não produza mais material inédito, eu brinco que ele virou a Vila do Chaves, assim. Uma pessoa que é contratada por mim faz uma espécie de curadoria daquele conteúdo e junta, a palavra é exatamente essa, e junta 8 minutos diários para caber os anúncios intermediários, e aquilo vai para o ar. E eu brinco com a Dani, que é uma casa de aluguel, né? E é uma forma também de perpetuar o trabalho que eu fiz em 25 anos de internet. Mas quando eu descobri a educação em tecnologia, aí, de repente, a minha seta virou para lá. Sabe? Porque eu falei, quando eu vendo as transformações todas, vendo a concentração de poder cada vez maior nas Big Techs, eu falei, olha, ou a gente prepara as crianças para esse admirável mundo novo, de uma forma que elas mantenham a humanidade, que é o que a Aline defende tão bem aqui, e ao mesmo tempo aprenda a sobreviver, né? Com as chamadas soft skills ou habilidades comportamentais que o mundo vai exigir dela, ou a gente vai ter uma geração perdida. Então, a gente, mudando uma cabecinha de cada vez, uma criança de cada vez, a gente pelo menos começa um caminho multiplicador. Que agora que parece que começa a haver uma preocupação realmente séria, estatal. Claro que tem países mais avançados, na Finlândia, o negócio já estava lá na frente há muitos anos atrás, por exemplo, mas agora que a gente está vendo o mundo se preocupar, inclusive com essa de trancar o celular na sala de aula. Apesar de eu ter uma escola de tecnologia, eu acho essa medida válida, porque o celular sendo usado como, claro, material pedagógico, isso a lei prevê, né? Você pode usar para te auxiliar, se você for PCD, ela pode te auxiliar, e aí você não precisa, claro, abrir mão do seu celular, e você pode, como professor, ter atividades em que você precisa do celular para consulta. Então, assim, mas usar o celular, deixar a escola com o celular na mão, significa menos espaço de socialização numa fase da vida, em um ambiente em que a socialização é muito importante. Concorda? A gente conversou com alguns professores, e eles disseram que os recreios, os intervalos estão bem mais barulhentos. Que as pessoas muitas vezes passavam anos sem conhecer umas às outras, não tinha aquela oportunidade de conversar. Agora tem jogo, o pessoal pratica atividade física, eu acho que é uma coisa que vai levar tempo. Mas principalmente esses jovens estudantes já estão percebendo a importância dessa medida. Para eles está sendo muito benéfica, apesar de muitas vezes dar aquela vontade, todo mundo reconhece isso, né? Ô Aline, queria saber de você, a gente falou um pouquinho da trajetória do Maurício, queria saber de você, quando você percebeu que havia uma oportunidade de um negócio para desenvolver humanamente habilidades que nós temos ou precisamos desenvolver. Então, acho que remonta também ao meu passado, assim, eu desde pequena, eu era criança que inventava as brincadeiras, que tinha o clube secreto das travessuras com os primos, que fazia apresentação de música no Natal, sabe? Aquelas coisas.
quando jovem, eu que criava as minhas roupas, até achei que eu iria para a área de moda, acabei indo para gestão de negócios, que foi ótimo, foi ótimo. Fiz a minha carreira nessa área, né, gestão de negócios, estruturação de produtos, hoje vejo o quanto isso me ajuda no meu negócio, né, e aí veio a maternidade, né, e aí eu passei a ter contato com matérias, assuntos, conteúdos, né, de disciplina positiva, habilidades socioemocionais, na expectativa de educar bem meu filho, né, e foi por isso. E me apaixonei, assim, e me redescobri algo que estava ali, e a minha carreira profissional foi me conduzindo para outro lado, sabe? Eu me reconectei comigo, e tenho família, né? Na família, escritores. Então, hoje, os produtos que eu produzo, eu crio, né? Porque a ideia é, de fato, trabalhar com desenvolvimento de habilidades de vida, né? O que eu chamo de habilidades de vida, com soluções que são soluções baseadas em metodologias ativas e produtos lúdicos. Eu não acredito que as habilidades socioemocionais, por exemplo, possam ser escolarizadas através de um sistema de ensino, que é o que a grande maioria faz. Né? Então, eu desenvolvi uma metodologia própria, baseada nessas soluções lúdicas. Então, eu crio os jogos, eu crio os brinquedos, eu escrevo os livros, né? E assim eu me reconectei com aquela Aline pequena que criava as coisas. E no meu caso, é muito importante eu dizer isso, que eu só consegui fazer essa transição de carreira porque eu tive a felicidade de me casar com uma educadora que é muito experiente, né? A Dani, a minha esposa, trabalhou com educação 5 anos no Japão, então ela viveu uma realidade educacional muito, muito diferente, mas muito importante. Ela tem uma formação muito sólida na área, inclusive ciência da computação aplicada à educação pela USP, e pedagogicamente a nossa escola tá super bem estruturada para fazer esse contato humanizado. A Dani Ela é maravilhosa. Vocês falaram, queremos a Dani aqui também, viu? Porque eu conheço a Dani também, realmente uma referência. Ela é já incrível. nessa área. Incrível. Trazer ela para conversar com a gente nesse Bitar Podcast também. Será que ela topa? Já topou. O convite tá feito, então, Dani. Já fizeram compromisso por você aqui. Estamos te esperando aqui. Eu fico imaginando para vocês como é que vocês lidam com essa questão da criatividade no sentido humano mesmo. Vocês têm alguma, não sei se a palavra é superstição, não queria usar essa, mas tem alguma coisa que vocês fazem como uma prática ali para despertar a criatividade? Eu tenho. Pode compartilhar com a gente, Mauro? Eu vou dar a volta no quarteirão. Se eu tiver travado, eu levanto do ambiente que eu tô, ali na frente do computador normalmente, né? Porque eu tô na frente do computador desde os anos 90. No jornal Correio Falecido, já extinto, e hoje, até hoje, eu me levanto e vou dar a volta no quarteirão. Vou dar a volta no quarteirão, vou pensar, aí aquilo areja, o sangue circula, te dá uma perspectiva diferente das coisas. E normalmente a solução brota daí. Aí você que mora em Uberlândia e vê o Maurício andando por aí, provavelmente vai um produto novo. Não incomoda. Muita gente. Se foram muitos quilômetros, é que vai ser muito bom também. Muita gente dá notícia. Eu te vi na rua. Tava criando. E ali? Então, João, eu acho que assim, eu tava fazendo esse retrospecto, né, recebendo até o roteiro, assim, falei assim, quais são? E eu acho que todas têm um termo, né, cunhado, que se usa muito, que é o mindfulness, mas é estar presente. E aí as atividades que eu faço sempre têm essa conexão com o momento presente, sabe? Eu acho que tem a ver com isso, com dar a volta no quarteirão, se desconectar daquele momento e prestar atenção. Então, eu, por exemplo, pratico meditação, né, diariamente. A caminhada também às vezes me ajuda, mas faço menos. E algo que eu faço muito é sentar e brincar com meu filho. O meu filho medita, né? Meu filho tá ali naquela hora brincando. Para mim isso é meditação, estar conectado com o momento presente. E eu conectada com aquilo me ajuda muito, muito mesmo. Ó, eu sei que tem gente que usa como desculpa, não quero ninguém fazendo isso, mas vou fazer outra pergunta também referente a isso. Existe o tal do ócio criativo? Eu acho que... Bom, Vai lá. eu acho que existe o ócio para esvaziar a caixinha. Aham. E com a caixinha vazia você cria mais. Eu li o ócio criativo, concordo com o que está sendo dito ali filosoficamente, mas na vida prática mesmo, do jeito que a gente vive e usando para o trabalho, é fundamental sim você ter esses momentos de desligamento daquilo que você está fazendo, se você usa a criatividade como ferramenta de trabalho.
Agora, se você é um artista que não tem pressão sobre você, todo artista tem, mas alguns já superaram essa fase. Um escritor que escreve um livro por ano e tal, ele tira esses intervalos, que são ósseos, criativos, onde ele vai com muita leveza começar a fazer pesquisa ou não fazer nada. Creio eu que é um exercício muito mais de esvaziar a caixinha, sabe? Eu tô sentindo isso muito agora porque eu tirei o maior prazo da minha vida sem criar. Sob pressão, sob demanda, e fez muita diferença. Eu tirava só 15 dias e tal. Dessa vez eu resolvi fazer um sabático até o carnaval e começou em novembro. Eu nunca tive tão leve como eu tô no dia de hoje falando com você. E você prepara como que vai ser o retorno? Na verdade, tá tudo em continuidade, né? Porque o site tá lá, a escola tá muito bem gerida pela Dani. Eu continuo participando das decisões estratégicas, dando ideia. Ontem mesmo participei de debate. Tô à disposição da escola, mas o que eu fiz foi diminuir a minha carga. Porque enquanto eu estava criando desenhos diariamente, era todo dia roteiro. E roteiro com a pior cobrança do mundo, que é a cobrança de audiência, em tempo real. Num momento em que é muito diferente da época da antiga imprensa, em que para você não reclamar que não gostou, você tinha que mandar uma carta para a redação. Ou telefonar e já era filtrado pela telefonista, que não ia te interromper para ficar atendendo gente xingando. Não, é em tempo ódio e o amor é em tempo real. A audiência é em tempo real. Então a pressão é muito maior. Uma velocidade. Então a minha caixinha tá vazia eu tô sentindo assim um monte de novas ideias acontecendo já. Estourando, explodindo dentro de mim, querendo vir para fora. Tá vendo isso é muito legal. Muito. Aí vai vir coisa boa, hein? Fisioterapia, caminhada de 1 hora por dia e muito legal. Aline, hoje, quais seriam as características que o mercado profissional, na sua visão, exige para que uma pessoa seja criativa? E aí, pensando até nesse momento que as pessoas têm que fazer esse autoconhecimento, no momento que elas precisam descansar um pouquinho para conseguir desenvolver tudo isso. Eu acho que essa é uma outra dicotomia, assim. A criatividade, esse ócio criativo, né, que o Maurício falou, ele não... Eu acho que tira a potência da criatividade na medida em que a criatividade se torna utilitária, sabe? Quando a gente coloca uma utilidade para ela. Então é isso, a criatividade, ela tem que ser um espaço na agenda. A gente costuma ocupar a nossa agenda de compromissos. E se assim for, que a gente se force a ter momentos de ócio, sabe? Não porque o mercado exige que eu seja criativo, e aí eu vou ser. Não, eu vou ser criativo e isso vai refletir no meu trabalho. Sabe, eu acho que, antes de tudo, ele é um movimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é um mercado que me exige criatividade e eu vou ser criativo. Eu sou criativo e isso reflete no meu trabalho. Eu acredito que a coisa flui dessa maneira. Conforme a atividade, você está empregado porque você é criativo, né? E eu vejo, no teu caso, foi de dentro para fora, e as pessoas, se você percebeu uma oportunidade, teve aquele insight de criatividade, e o mercado foi acontecendo, as pessoas viram que aquilo era uma tendência e tudo está acontecendo. Mas na opinião de vocês, existem alguns lugares que há uma limitação para a criatividade, que a criatividade às vezes seja um problema? Eu acho que um ambiente muito fechado, muito cheio de regra, um ambiente muito estéril, é um ambiente onde a criatividade fica bastante comprometida. Você tem que ter... Não é por acaso que o Vale do Silício... Está certo que muito é circo, né? Muito é para passar uma imagem de como somos modernos. Mas não é à toa que o Vale do Silício bota escorregador de um andar para o outro, bolinha, coisa colorida, as cabines para conversar, muito lúdicas e tudo. Porque você tem que... esse tipo de liberdade, se ela for real, se não for só uma coisa para as câmeras, ela vai funcionar. Por exemplo, no estúdio do Charges, no auge da minha produtividade enquanto cartunista, eu tinha lá um Darth Vader de cueca, com a máscara do Darth Vader, bonequinhos, porque ninguém entende por quê, que a gente tem essa fixação com action figure. Vocês são crianças? Não, porque a gente usa, inclusive, para estudar anatomia, para fazer desenho animado, não é uma coisa... Mas esse tipo de estímulo visual, esse tipo de liberdade de trajar, eu acho que é muito importante. Tudo que você coloca regra demais, obviamente, para mim, vai impactar na sua capacidade de criar, porque você vai estar sempre podado. Você já adiantou, mas qual que é o ambiente mais criativo para vocês? Onde vocês funcionam mais a criatividade? Tem algum lugar que vocês falam assim, é lá que eu me sinto? Atualmente é o meu estúdio, né? Como que é teu estúdio? Ele tem um Paul McCartney de papelão do meu tamanho, que eu ganhei quando eu fui ver o show, o hotel me deu de presente, um Paul McCartney em tamanho real.
instrumentos musicais, tem um teclado aqui para eu tocar, um violão do lado, então quando também é uma outra forma de desestressar ou de mudar o foco, tá difícil ali, eu vou brincar um pouco no teclado, vou fazer alguma coisa assim, livros e uma bagunça organizada que eu detesto quando mexem, porque eu adoro essa coisa do caos, assim, mas eu sei onde tá tudo, entendeu? Bagunça organizada E funciona muito também. vinil, muito disco de vinil, que eu sou um colecionador de disco de vinil, adoro, e também funciona muito parar, botar o disco de vinil, porque ele te obriga, inclusive, a levantar, trocar o lado, você não fica só passivo na música, como é hoje, você botar lá uma estação no Spotify, é um negócio infinito, não. Quando você Ela também gosta de disco de vinil, né, Ali? E teu espaço criativo, como é que é? Então, eu montei, né, o meu escritório em casa, que é do meu jeito, então ele me ajuda, mas eu acho que eu não tenho espaço, assim, é nos meus movimentos que algumas coisas acontecem, assim, quando, por exemplo, eu preciso levar o meu filho para fazer aula de esportes no clube e esperando ele, eu vou caminhar ou vou fazer algum exercício, me vem muita coisa, ou ouvindo um podcast, quando eu vou me deitar, quando eu tô dirigindo, vindo pra cá, né, o momento de dirigir, você coloca sua mente no automático ali no caminho e vem muita coisa, assim. Então, acho que no movimento acontece muita coisa. Eu não posso perder a oportunidade de anotar, porque muitas vezes eu penso, tenho uma ideia, isso vem de madrugada, vem tomando banho, e muitas vezes se eu não anoto, eu fico, cara, mas aquilo, cara, passa e vai embora, e de repente, até eu pensar naquilo de novo, vai tempo. Anota tudo. O meu notas do celular é um sono. É uma zona. E uma madrugada que eu tava pensando no meu TCC, no trabalho de conclusão de curso, a gente sabe o quanto que isso tira aquela nossa paz. Eu fiquei pensando, se uma semana no primeiro orientador eu tinha falado, e um dia eu acordei de madrugada com a ideia. Aí eu mandei um áudio, que eu tenho até hoje esse áudio guardado, com uma voz extremamente rouca do que eu tinha pensado, e foi meu tema de TCC. De madrugada, dormindo, acordei, mandei o áudio pra mim 3 e pouco da manhã, e deu certo. Foi um momento criativo, dá pra dizer assim? Claro que sim. O Paul McCartney fala que ele compôs Yesterday, que foi o maior sucesso dos Beatles, dormindo. Dormindo. Ele acordou com a música na cabeça, ele ficava perguntando pra todo mundo, essa música existe? Cantava Yesterday, all my troubles feel so far. Assim, não, nunca ouvi não, porque ele não acreditava que ele tinha composto aquilo dormindo. É linda a história. Pode acontecer então, gente, agora eu tô surpreso, eu não sabia. Sim. Ele compôs a música dormindo. Yesterday. Aproveita, galera, vocês estão perdendo a oportunidade aí na vida de vocês. Regularize o sono, que já vale a pena. Já muda muita coisa até quando tá acordado, né, não? Ô, Aline, eu acho que na tua rotina, nesse negócio, muitas pessoas têm se atentado a reconhecer o momento que ela é mais criativa, essas habilidades. Quais são os relatos que você ouve das pessoas com quem você trabalha nesse negócio? Bom, eu acho que assim, a grande questão, e aí até volto para te responder, né, no conto que você perguntou ao Maurício sobre a questão do ambiente, né, um ambiente que tolhe a criatividade. Eu acho que a grande revolução que a gente tem a fazer, que precisa ser feito, é começar a trabalhar essas questões desde a escola, né, e a escola pode ser um ambiente muito criativo. No próprio relatório PISA que você iniciou, né, o podcast falando, existe um destaque, né, para a criatividade hoje, e isso eu achei muito bacana do que eles fizeram no programa, e eles falam que quais são os maiores desafios, isso mundial, para implementar a criatividade dentro de uma escola. E a principal resposta foi o currículo cheio. E é isso, né? A gente está muito focado no conteúdo que vai te fazer ser ensinado, não necessariamente aprender, para que você possa passar no vestibular. Para quê? Para onde? Por quê? Né? Então, eu acho que a coisa retoma da escola, sabe? Eu acho que se a gente fomentar essa criatividade, esses espaços criativos, com professoras que saibam conduzir o processo também. A gente tem uma questão, né, de formação docente de uma pedagogia que também está focada em conteúdos. Então, como que eu vou reproduzir algo diferente do que eu aprendi, né? Se a gente desconstruir isso, e a educação precisa de uma disrupção urgente. Quando a gente olha os números, chamam muita atenção. Esse pra quê, onde, por quê, acho que foram esses questionamentos que me fizeram ser jornalista hoje. Eu penso muito na minha infância. Na minha infância, eu sou filho de uma nutricionista e de um engenheiro. Não era muito espaço onde nasceria uma criança comunicadora, mas de pais que incentivavam qualquer coisa. Acho que eu, se eu quisesse ser astronauta, eles vinham e incentivavam.
mas eu assistia muito jornal, mais do que desenho animado. Minha praia era Legal. chegar da escola, ligar na hora do almoço o jornal e acompanhava do início ao fim. Minhas brincadeiras, a minha irmã já fez tanto isso. Eu pegava um vidro de amaciante, que ele é como se fosse uma câmera, né? Colocava a Que tampa pra graça. frente, colocava tipo um papelãozinho, como se fosse o visor da câmera, e ela vinha me acompanhando, arrumava o microfone que podia ser até o controle da TV, e era a minha brincadeira, ser repórter. Olha aí o resultado. Hoje ela é cameraman. Hoje. Não, tá vendo? Câmera Lá em móvel. casa, hoje é química industrial, tá se formando ainda. Mas lá em casa cada um se Então a pro- embalagem de Ai, né? funcionou. Tinha um sentido na brincadeira também. Agora, voltando um pouco àquilo que a Aline falou a respeito de conteúdo e tudo, uma forma que funciona muito lá na escola, que a Dani implementou como método pedagógico e é muito, muito eficiente na nossa visão, é o trabalho por projeto. E por projeto e sempre que possível em equipe também. Porque o trabalho por projeto, se o projeto nasce da criança junto, se é uma construção feita com a criança, é claro que o envolvimento dela com o resultado final é muito maior. E aí você vai costurando o conteúdo didático junto com a realização dela do projeto. Então a gente tem, isso que você está falando de TCC, a gente tem todo ano. É criança de 8 anos apresentando TCC todo Meu ano. Deus do céu. 8 anos. Olha, e, por exemplo, se o projeto dele for um game ou for um aplicativo, olha, esse meu aplicativo foi feito para ajudar as pessoas a chegar. Então, ele vai desenvolvendo também a habilidade de se comunicar. A formatura da primeira turma, para você ter uma ideia, tinha um orador. De repente, que é uma oradora, na hora que ela terminou de falar, todo mundo pediu um microfone. Você imagina adolescentes de 14, 15 anos pedindo um microfone para se expressar e falar a experiência que ele teve na escola, em público. Então, Essa noção de... é assim que a gente trabalha lá, essa questão da educação através de projetos, e que sempre que possível em equipes. Porque cada vez mais o mercado de trabalho vai ser baseado em projeto, né? Isso aí já está acontecendo, né? É bacana a sua resposta, né, de meu Deus do céu, porque quando você pensa no TCC, você pensa na obrigação de estruturar algo, é algo mecânico, Pra é mim algo foi que a traumático. máquina faz muito bem, né? Primeira vez que eu falo sem chorar. É algo que a máquina faz muito bem, vai fazer cada vez melhor. As regras da BNT, eu quero trazer a minha ideia, sabe? Mais do que dentro das regras da BNT. Agora, quando você trabalha por projeto, a criança constrói, é o que a gente chama das metodologias ativas, né? Projetos é uma delas. Então, a exploração da criança é a construção a partir de um currículo, sim, que está montado, né? Porque eu tenho as competências que vão ser desenvolvidas, os conteúdos que vão ser ensinados e aprendidos, né? Porque o que a gente precisa entender é que, para mim, por exemplo, ensino-aprendizagem é uma palavra que não existe, porque elas não estão ligadas. Eu posso ensinar sem ninguém aprender, eu posso aprender sem ninguém me ensinar. Então, as metodologias ativas são uma maneira de aprender. Você já pensou que seu TCC não seria um pesadelo? Se talvez desde o primeiro ano de faculdade você estivesse trabalhando de forma multidisciplinar e interdisciplinar o objetivo final do seu curso, assim, proposto para você alguma coisa que você poderia mudar ao longo do caminho, alterar, mas aquilo fluindo de forma natural, não como uma coisa que está ali para te morder, não como o cachorro do Enfield, né, no deadline. Você está terminando o meu curso, eu preciso do TCC. E o produto, o que eu queria criar, né? Era o que eu perguntava, não era uma monografia que eu queria criar. E eu falava isso na faculdade, o pessoal da Exatas me chamava de maluco, que eu falei que eu preferia fazer vários trabalhos, apresentar trabalho na frente da sala do que fazer uma prova. Eu gostava muito mais, isso me desenvolvia. E aí quero aproveitar, eu acho que eu vou ser um pouco abusado, mas vou aproveitar e fazer uma consultoria quase que pessoal aqui, porque eu sou uma pessoa movida à novidade. Então quando aquela coisa acontece, eu mexo montanhas para aquela acontecer. Só que vai passando aquele período da novidade, eu tendo a não ter tanta disciplina com aquele compromisso que eu fiz. Isso tá aliado à questão da criatividade? Isso pode ter um macete para lidar com isso ou não? Posso começar? Eu acho o seguinte, a gente é movido a paixão. Enquanto o que você está fazendo alimenta a paixão, o que alimenta a sua paixão é muito pessoal. E é até difícil, às vezes, mapear qual é a razão pela qual você está enjoando daquilo, sabe? Será que não estão tolhendo a sua criatividade? Será que você já explorou todas as possibilidades ali? Então, assim, são tantas variantes. Então, talvez o defeito não seja seu. Pode ser, sim, até um problema de foco, né? Uma dificuldade sua de manter foco por muito tempo. Aí a questão até
neurológica, mas não é isso que apenas, né? Você tem que ter um ambiente que não te tolhe, você tem que ter um ambiente que você sinta possibilidade de progressão, e progressão criativa também, muitas vezes, muito mais do que a progressão de carreira financeira, do jeito que as pessoas pensam de subir um degrau. Eu me lembro que eu achei até chato quando eu saí da reportagem para passar para edição, porque me tirou do mundo e me colocou numa sala, tendo que corrigir o que o material fazia, o que os outros faziam, porque edição de jornal não é edição como a de TV, né? É pegar texto e falar, cara, por que você botou o lead da matéria, que é o principal no terceiro parágrafo, é aqui, e ir mexendo nisso, né? Então, aquilo foi um choque que eu senti, mas eu tinha a válvula de escape de ser cartunista. Eu estava na reunião de pauta às 6 da tarde, eu tinha que parar tudo e ia fazer o meu cartoon do dia. Eu nunca deixei de ser cartunista. Eu era coordenador geral do jornal, cuidava da redação, da circulação, do comercial, e era o cartunista, né? E era uma experiência única, mas essa era a minha válvula de escape. Se você não tem isso no trabalho e não tem estímulo para continuar se desafiando, o que vem é o tédio mesmo. Você vai olhar para o outro lado. Aqui a minha experiência é prática, né? Agora a Aline vai ter uma visão com certeza mais técnica. Eu concordo com tudo, todos esses pontos. Eu só acho importante chamar a atenção para um ponto que, assim, a nossa construção social e de trabalho, ela foi direcionada para a gente se tornar especialista. Então, eu preciso... uma nova tecnologia. Então, eu preciso ser o cara daquilo, eu preciso saber tudo daquilo, eu preciso ser o especialista daquilo. E a gente sabe que o futuro do trabalho está muito mais ligado a profissionais que são generalistas, né? Então, você tem que saber, né, de charges, mas ao mesmo tempo de escritor, e tá tudo bem. E quanto mais complexo você for enquanto ser, melhor para você conseguir navegar nesse futuro, né? Então, é isso, é tirar um pouco essa amarra de um jeito que a gente pensava que está cada vez funcionando menos. Ser muito bom em uma coisa. Você pode ter, sim, claro, uma linha mestra, né? Mas tá tudo bem ser bom em várias coisas, sabe? E porque só você, só o João vai ser bom naquelas coisas daquele jeito, no seu contexto, onde você vive, e isso te torna único, sabe? Ouso dizer, sob o risco de ser corrigido, que se você for mediano em várias coisas, talvez você se dê melhor do que um cara que é bom em uma coisa. Porque o mediano em várias coisas tem a visão holística, ou tem a visão do todo. Então, ele, por exemplo, para coordenar uma equipe, e se ele for uma pessoa criativa, ele vai pegar especialistas para colocar aquelas ideias em prática, né? Olha, eu vou colocar no meu currículo que eu fui mentorado por esses dois, afinal tá gravado. Eu espero que você aí do outro lado também esteja aproveitando essa oportunidade, porque a gente tá falando não só de criatividade, a gente tá falando de futuro, presente, de agora e de vida, que é o principal de tudo isso. Mas infelizmente o tempinho é um pouquinho curto. Eu queria já fazer um outro compromisso com vocês, e eu quero vocês de volta aqui na mesa do Bitar Podcast. A gente vai botar mais uma cadeira para Dani aqui, porque daqui eu acho que criamos outros assuntos que são necessários serem debatidos, né? E que fazem a diferença na vida desses jovens e pessoal que nos acompanha e na nossa também. Então, queria já fazer esse compromisso, espero que vocês voltem e não demorem. Mas, antes da gente encerrar, queria saber de vocês, a gente sempre pede uma dica. Bate bola, jogo rápido. Eu não cheguei nesse nível ainda, me falta um óculos, ou 2, 3, igual da Marília, mas queria saber de vocês uma dica para esse pessoal continuar esse papo, estender essa conversa. Pode ser filme, música, livro, alguma coisa que vocês acham que role depois que eles terminarem esse vídeo, ouvirem esse podcast, já continuarem também trocando essa ideia. O desafio é que foram tantos os temas, né? Foram muitos. Eu acho que, para a gente entender o mundo melhor, eu indicaria um livro chamado A Máquina do Caos, de Max Fischer, que é sobre redes sociais, mas ele vai contar toda a história do Vale do Silício lá de trás, como é que chegou nesse ponto, e mais acessível a todo mundo, como é que chama aquele, o Enigma, não sei o que lá, das redes, que está no Netflix, que é o documentário. O Dilema das Redes, obrigado. O Dilema das Redes, que também fala disso, porque eu acho muito importante no mundo de hoje, essa tem sido uma das coisas que eu tenho batido bastante, muito importante a gente entender o que tem por trás dos algoritmos de rede social, de redes sociais, entender um pouco o que é essa economia da atenção, onde o tempo humano virou commodity, então tá todo mundo lutando por 1 minuto do seu tempo. Quando você pega lá seu Insta para dar uma olhadinha nele à noite antes de dormir, só uma olhadinha, você fica 1h30, aquilo
aquilo é problemático e aquilo é feito para ser viciante. E acho que a raiz de muitos dos problemas atuais da sociedade passam pelo não entendimento desses mecanismos. Responsa, hein? Você falou de filme, João, e aí eu lembrei de uma questão que eu estava estudando um pouco sobre essa questão da criatividade, relação com inteligência artificial. Tem um caso muito bacana do Michael Ovitz. Michael Ovitz é o cara que criou o agenciamento de atores, assim, lá dos primórdios. Ele tem uma produtora de filmes dessas Big Four, produtoras, e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, né, sobre essa questão da inteligência artificial. Ele também está impressionado, né, o quanto a inteligência artificial está entrando nesse universo cinematográfico, e ele falou que o que mudou, né, de lá para cá, é que antes, ele, né, como responsável por um dos estúdios, ele recebia os roteiros, né, de filmes, e o que fazia ele decidir se ele ia seguir com aquele filme ou não, é o feeling que ele tinha, a emoção que ele tinha ao ler aquilo, e aí ele decidia que ele queria produzir aquele filme para que as outras pessoas tivessem aquela mesma emoção que ele teve, né? E nisso vieram quais? Que são as minhas recomendações. Filmes que vieram de feeling de diretores e escritores que, quando você olha quando eles foram produzidos, você fala assim, como? De onde? 2001, Odisseia no Espaço, Matrix, Blade Runner, que, né, tá super conectado com as suas sugestões, Star Wars, esses 4. E aí a crítica dele foi, né, então inteligência artificial vai substituir os filmes? Talvez substitua alguns dos filmes como são feitos atualmente. Nada contra quem gosta, tá, gente? Mas as franquias, Vingadores, isso é baseado em quê? Dados, as pessoas gostam disso, estão falando disso. O super-herói que tem tal coisa dá certo, tem pegada, as pessoas vão e vêm. Então vamos fazer um filme disso. É assim que a inteligência artificial opera, né? Nos dados de comportamentos de pessoas. Mas esse feeling é só o humano que tem. Mas lamentavelmente, muitas vezes a indústria do entretenimento age desse jeito também quando segue esses clichês, né? Não, você não faz ideia de quanto você me surpreendeu agora. Porque quando ela falou do feeling, das emoções, eu imaginei que fosse falar uma série de filmes românticos e tudo mais. Quando você fala desses filmes disruptivos e realmente trazem muitas emoções também, imagina a criatividade. Você estava enxergando lá na frente, né? Porque esse sempre tem como. Agora a gente espera que o Exterminador do Futuro não se realize, né? Ele não foi citado aí, mas também não dá pra falar em inteligência artificial sem lembrar dele. A gente tá esperando o carro voador do De Volta pro Futuro ainda, que a gente sabe bem antes, né? Eu espero, pelo menos, pra gente ver isso juntos. Bom, recebemos hoje Maurício Ricardo, Aline Monteiro. Agradecer mais uma vez, foi uma honra ter vocês aqui. A gente faz esse combinado de reencontrarmos para atualizar esse papo, porque eu tenho certeza que se a gente conversar daqui a um mês, alguma coisa já vai estar diferente e a gente vai continuar nessa conversa. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, João. Eu que agradeço. E para vocês, até o próximo episódio.